Deus por essa tão rica oportunidade que o Senhor nos concede de retornarmos aqui para darmos seguimento aos nossos estudos semanais no livro do profeta Daniel, que é o livro base para os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical nestes últimos trimestres do ano 2014, para o qual nós já estamos nos encaminhando ao seu final. Damos graças a Deus por tudo que o Espírito Santo nos ensinou até aqui, através do livro da vida e das obras deste grande homem de Deus, certamente dos mais importantes personagens de toda a Bíblia Sagrada. E temos certeza que o Espírito de Deus continuará falando conosco, ao nosso coração e nos ensinando algo mais no decorrer dessas 3 últimas lições que ainda teremos pela frente, se Deus assim nos permitir. Quando nós adentramos ao capítulo em estudo, há-nos a informação, desde o primeiro versículo, de que o episódio do qual nós estamos diante aqui é ambientado no 3º ano do reinado de Ciro o Persa. Esse 3º ano do reinado de Ciro Persa, você já leu aí certamente a sua lição, já deve ter feito as suas pesquisas em alguns comentários bíblicos. Esse 3º ano de governo de Ciro é ambientado ali por volta de 537 a 536 a.C., considerando que Ciro ele deva ter assumido o poder aproximadamente pelo ano 539. Portanto, 3 anos do governo persa já haviam se passado quando Daniel vem receber esta revelação do que os últimos capítulos de seu livro vai nos falar. Esse 3º ano do governo de Ciro, também trazendo aqui uma situação histórica, política, social, é o momento em que as obras de reconstrução do templo em Jerusalém, conforme registram o escriba Esdras, foram interrompidas por força, por opressão e perseguição política dos samaritanos. As obras de reconstrução do templo em Jerusalém, que já haviam sido autorizadas, que já haviam sido liberadas por Ciro em seu primeiro ano de governo, elas agora, o 3º ano, estavam interrompidas, estavam paradas. Além desta pressão política por parte dos samaritanos, houve uma desmotivação por parte dos próprios judeus, regressos do cativeiro na primeira leva dos judeus que retornaram. Você sabe que Ciro, quando ele assume o poder, quando ele assume o comando daquela dupla aliança entre os médios e os persas, tornando-se um dos mais fabulosos, um dos mais magníficos, um dos maiores conquistadores do mundo antigo, já no primeiro ano, conforme também nos registra o livro de Esdras, eles pedem decreto para o retorno dos judeus do exílio para Jerusalém, a fim de reconstruírem o templo ao Senhor. Todavia, nós bem sabemos que os judeus não retornaram de forma maciça do cativeiro para a sua terra natal, para a sua pátria. Mas os judeus eles retornam para a sua terra pátria aos poucos, em pelo menos 3 levas. Uma conduzida por Zorobabel, a segunda conduzida por Esdras e a terceira por Neemias, que retorna a Jerusalém já durante o período do governo do persa Artaxerxes para a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Mas, embora tenham havido esses 3 retornos, esses 3 regressos dos judeus para a sua terra natal, para a sua terra pátria, ainda assim, nem todos os exilados retornaram. Muitos deles preferiram ficar em Babilônia, preferiram ficar dispersos nas cidades para os quais foram deportados,
e não retornaram. Muitos em razão de sua já idade avançada e das dificuldades da viagem perigosa que era esta viagem de retorno a Jerusalém. Outros porque já haviam se ambientado, se acostumado à política, à cultura. Não poucos judeus desenvolveram negócios particulares, comércios, desenvolveram ali uma carreira, quem sabe até profissional, e acabaram se acostumando com o cativeiro e não retornaram. Dentre alguns destes judeus que não retornaram do exílio para Jerusalém, está o nosso irmão Daniel, que permanece ali sob o império dos persas, muito provavelmente em Babilônia. Não podemos aqui afirmar com toda certeza as razões de Daniel não ter regressado, de Daniel não ter voltado para Jerusalém, mas podemos aqui especular, podemos aqui imaginar algumas razões que impossibilitaram ou inviabilizaram o retorno de Daniel para a sua terra pátria. Uma delas é o fato de Daniel já estar agora com uma idade bastante avançada. Lembremos que o cativeiro ele teve aí uma duração aproximada ou arredondada de 70 anos, e que Daniel ele veio deportado de Judá quando ele era ainda um garoto de aproximadamente 16, 18 anos de idade. Já estamos agora no terceiro ano do governo de Ciro e, portanto, já se haviam passados aí 70 anos, o que nos leva a imaginar a idade de Daniel como estando aí perto dos 90 anos. Por isso, ele já era um homem de idade bastante avançada, a sua saúde já estava bastante debilitada, o vigor de sua juventude com que ele chega em Babilônia, evidentemente, já havia se passado. Então, talvez em razão da idade avançada, das dificuldades de locomoção, das dificuldades físicas do próprio Daniel, ele prefira ficar em Babilônia. Todavia, o apaixonado Daniel, que orava 3 vezes ao dia no quarto onde ele morava, com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém, certamente teria em seu coração o firme desejo de regressar para a sua pátria tão logo isto lhe fosse possível. O que nos leva a imaginar que uma segunda razão para Daniel não ter regressado tenha sido um decreto de Deus, uma ordem de Deus, né? Tenha sido a vontade de Deus para Daniel, que ele ficasse em Babilônia, de modo a cumprir ali o seu ministério para o qual ele foi designado, porque ainda existiam revelações, ainda existiam visões, ainda existiam prenúncios, ainda existiam profecias que Deus haveria de conceder a Daniel, para que ele fizesse conhecidas essas profecias, essas visões, essas revelações aos seus irmãos judeus, como também para que essas profecias, essas visões fossem registradas, como as temos hoje aqui no livro de Daniel, e o mundo inteiro que lesse a Bíblia Sagrada tivesse conhecimento da soberania, do poder, do controle, das ações de Deus, dirigindo a história e guardando o seu povo eleito, o povo de Israel. Então, talvez porque Deus quisesse dar a conhecer maiores visões, ainda mais estas diante das quais estamos agora, nesses últimos capítulos de Daniel, que são visões detalhadas, destrinchadas sobre as batalhas, as guerras entre os persas e os gregos. Então Deus ele tem dito a Daniel: você vai ficar aqui, Daniel, seus últimos dias serão em Babilônia, eu estarei com você, eu lhe farei companhia, mas você vai ficar aqui. Assim como Deus privou Moisés de entrar na terra prometida, Canaã, embora esta fosse uma
terrível inspiração de Moisés, né? Foi assim, um desejo contundente, veemente. Moisés chegou a orar, ele mesmo disse que orou insistentemente para que Deus o permitisse, para que Deus o deixasse entrar na Terra Santa, mas disto ele foi impedido. Talvez também isso tenha acontecido com Daniel. Talvez Daniel ele tenha orado, ele tenha pedido, ele tenha suplicado contundentemente a Deus que lhe permitisse regressar, a despeito de sua idade avançada, para a sua terra pátria, para rever a cidade de Jerusalém, apesar da desolação e da devastação a que ela estava reduzida, rever ali o povo sofredor que foi deixado para morrer as mínguas naquela terra, e quem sabe fazer a sua última oração, né? A sua última devoção, aquele homem que orava 3 vezes ao dia, quem sabe ele tenha pedido a Deus para realizar as suas últimas devoções em sua própria terra, e Deus tenha soberanamente lhe privado deste retorno, deixando-o ali em Babilônia para lhe trazer estas outras revelações que ele ainda haveria de ter, de experimentar, para compartilhar com o seu povo e com o mundo através das Escrituras Sagradas. Não sabemos. O fato é que Daniel está ainda em Babilônia, está sob domínio dos persas, já quando a sua idade era bastante avançada, perto dos 90 anos de idade. Primeiro, versículo 2, estou lendo aqui na nossa versão, na nova versão internacional, a NVI, onde diz aqui, versículos 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática. A versão de Almeida vai dizer que ele não se ungiu com unguento, até se passarem as 3 semanas. Portanto, aqui, nesses 2 versículos, nós somos colocados diante da disposição psicológica, espiritual e física vivida pelo nosso irmão Daniel nesse 3º ano do reinado de Ciro. Estamos diante do jejum de Daniel. Não nos é dito aqui que ele fez um jejum total, com abstinência plena de todo e qualquer alimento. Mas nos é dito aqui que ele estava com o espírito quebrantado, chorando, aflito diante de Deus, e que ele não comeu nada saboroso. Ele retirou por esses 21 dias de seu cardápio, ele fez uma rigorosa dieta, privando-se de carne, privando-se de vinho, e até mesmo privando-se de perfumes, de óleo. Óleo aqui não é óleo para unção, né? Não vem ao caso aqui discutirmos essa próxima lição a legitimidade do uso do óleo para unção ou não, porque não é de óleo de unção que está se falando aqui. O óleo que se fala aqui, conforme a versão Almeida, é o óleo de unguento, ou como a versão NVI melhor traduz, de forma mais clara, era uma essência aromática. Portanto, Daniel está dizendo aqui que nem mesmo perfumes de odores fortes ele utilizou durante essas 3 semanas do seu jejum. Existem algumas interpretações, algumas especulações sobre a causa, o motivo do jejum de Daniel. Alguns vão dizer que tenha sido em razão das obras de reconstrução do templo em Jerusalém terem sido paralisadas, né? Por razão de opressão e perseguição dos samaritanos. O templo em Jerusalém, que tinha sido iniciado sua reconstrução no 1º ano de Ciro, agora no 3º ano ela é parada, ela é paralisada. Daniel certamente, embora seja um homem de idade avançada e muito provavelmente já não estando aqui mais envolvido nos assuntos políticos da Pérsia, talvez ele tenha até neste momento aqui estado afastado, já aposentado de seus serviços na alta corte dos persas,
Mas Daniel ele era um homem que certamente, com a sua paixão por Judá, com o seu coração inclinado para Jerusalém, com o seu amor, né, e o seu forte desejo de ver a sua terra, pátria e o seu povo reconstruídos, levantados de pé, renovados por Deus, ele buscava informações sobre a situação que estava o seu povo, né? Existiam ali judeus, existiam mensageiros ali que transitavam esse percurso de ida e volta da Babilônia, Jerusalém, Jerusalém, Babilônia. E certamente Daniel ele procurava conhecer o estado dos seus irmãos. Ele procurava conhecer o estado do templo, se as obras estavam em andamento, se estavam avançadas ou não. E talvez ele tenha recebido informações sobre as obras estarem aqui embargadas. E isso teria feito Daniel se afligir, chorar, voltar novamente ao recinto secreto da oração, lançar-se aos pés do Senhor e suplicar a sua misericórdia para que os seus planos e os seus desígnios fossem cumpridos, como ele havia dito que traria de volta o seu povo à sua terra e reconstruiria aquela nação. Então talvez, sim, por isso Daniel esteja aqui aflito, Daniel esteja aqui sofrendo, Daniel esteja aqui em um período prolongado de oração, de consagração, de dedicação ao Senhor para receber alguma resposta de Deus. Mas talvez existam aí outras razões, outros motivos para este lamento, para este choro, para esta aflição do nosso irmão Daniel. Talvez até mesmo o fato de Deus tê-lo privado de retornar a Judá para ele contemplar em seus últimos dias a reconstrução do seu povo. Talvez o fato de Daniel estar ausente dos palácios dos persas e não poder ter mais aquela influência política que ele tinha em sua idade ainda jovem e na sua meia-idade, e ele agora está afastado das suas atividades políticas, então ele entra neste momento de tristeza, de angústia, para suplicar a Deus que realizasse os seus propósitos, para que tomasse a direção do povo de Israel e fizesse cumprir o seu querer, a despeito de ele, Daniel, não ter mais uma força política entre os persas. O fato é que, sem sombra de dúvidas, há um valor afetivo aqui neste jejum de Daniel. Há uma razão emotiva muito forte em relação ao seu povo, a um sentimento nacionalista. Eu já falava aqui outros dias, em estudos anteriores, sobre este profundo sentimento nacionalista no coração do nosso irmão Daniel, que o fazia sofrer pelo seu povo amado. Não tenha dúvida de que a oração, o choro, as lágrimas que aqui são ditas eram derramadas pelo nosso irmão Daniel, e o jejum que ele experimenta não eram por motivos egoístas, não eram por razões únicas e exclusivamente particulares, porque este homem de Deus aqui, ele já está claro demais para todos nós, desde o primeiro capítulo deste livro, que nos fala sobre o jovem, o garoto Daniel, até este momento em que estamos diante do já ancião Daniel. Todo o livro de Daniel nos fala de seu amor, de sua paixão, de sua devoção, de suas intercessões, de suas súplicas em favor do seu povo. Então, certamente, este jejum ele tem um caráter muito mais de intercessão e de súplica pelos outros do que por si mesmo. Daniel, como um bom profeta de Deus, embora ele aqui em seu livro não vá seguir aquele modelo de profeta como nós estamos acostumados a imaginar, profetas que vão às ruas, profetas que vão às praças, profetas que tomam a iniciativa de bradarem contra o pecado, de pronunciarem juízos de Deus contra os pecadores e conclamarem eles ao arrependimento, né? Porque o livro de Daniel ele é muito mais visões simbólicas, são muito mais revelações proféticas
dadas a Daniel e compartilhadas em seu livro do que necessariamente oráculos, do que pregações, do que exposições proféticas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Oséias e outros profetas fizeram. Mas ele é certamente um grande profeta de Deus e que tinha este sentimento de compaixão pelo seu povo. Aliás, ser profeta genuíno, autêntico, chamado e capacitado por Deus, é isso. É alguém que Deus chama para experimentar aqui na terra a dor que Deus sente lá no céu. Profetas são homens que Deus vocaciona para compartilhar com eles a dor, o sofrimento pelos pecados de seu povo e pelas consequências que estes pecados trarão ao povo de Deus. Então Deus, ele também sente, Deus, ele também se compadece, Deus, ele também sofre, aquilo que o seu povo aqui na terra enfrenta, atravessa, as consequências de seus pecados. Deus, ele sente lá no céu. Então ele está sempre chamando aí na história alguém para compartilhar esta dor, para compartilhar este sofrimento. E aqui estamos com o nosso irmão Daniel, que sofre, chora, que jejuma, que pranteia, certamente não por causas única e exclusivamente particulares, mas por demandas coletivas, por razões ali muito mais inerentes ao seu povo do que a si mesmo. Então Daniel, em termos de jejum, eu acho que esse é um ponto importante a nós destacarmos no nosso próximo domingo, no nosso estudo dominical, o jejum de Daniel, o que foi e quais os seus propósitos e no que esse jejum pode nos ensinar hoje. Primeira coisa é que o jejum de Daniel não foi um jejum total, foi um jejum parcial, como já disse. Assim também o jejum hoje. Jejumar não é apenas quando nós nos eximimos de comer e de beber todo e qualquer alimento líquido. Existe sim o jejum total. Parece ter sido aquele jejum feito por Elias durante os 40 dias, feitos por Moisés durante os 40 dias em que ele subiu ao monte, e feitas pelo próprio Jesus Cristo antes de ele ser levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas o jejum de Daniel ele é um jejum parcial, é a abstinência de alguns alimentos selecionados. E não só de alimentos, mas também, até mesmo, Daniel ele jejuma do espírito festivo, do espírito de celebração. Daniel ele se exime, ele não se permite durante esses 21 dias de consagração a Deus a fazer festa, fazer celebração, fazer culto de ação e graças. O seu espírito aqui é muito mais o espírito de contrição, de aflição, de tristeza. Penso que aqui está uma atitude para o nosso jejum hoje também. Quando formos fazer jejum diante de Deus, devemos ter sempre em mente que este é um momento para nós nos humilharmos diante de Deus. É um momento para nós confessarmos as nossas culpas, para nós nos jogarmos aos pés do Senhor, como disse Tiago em seu livro, em sua carta, converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza, reconhecendo diante de Deus as nossas fragilidades, a nossa pequenez, reconhecer diante de Deus os nossos pecados, confessar a Ele as nossas culpas, como Daniel já fez no capítulo 9 de seu livro, é jogarmos aos pés do Senhor, é deixarmos que o oleiro nos pegue em suas mãos e quebre-nos e refaça-nos de novo. Interessante porque no jejum de Daniel, até mesmo dos perfumes ele se abstém. Sim, porque esses 21 dias não eram momentos de festa, não eram momentos de alegria, de exultação. Então não haveria razões para Daniel estar aqui adornado com as melhores roupas e nem perfumado com os melhores perfumes da Babilônia ou da Pérsia. Estes eram momentos para a contrição, para a humilhação, para lançar-se aos pés do Senhor e deixar-se queimar na fogueira do Espírito Santo. Meus irmãos, um grande equívoco que nós cometemos hoje, quando vamos fazer o nosso jejum, primeiro,
é pensarmos que jejum é a mera dieta, é o mero regime, né? É nos abstermos tão somente dos alimentos e pronto. Tem gente que diz, pronto, hoje eu vou passar o dia sem comer e beber nada, vou estar de jejum. Mas qual é o propósito do seu jejum? A gente não pode jejuar sem propósito. Até mesmo quando a gente vai fazer um regime, a gente tem um propósito, né? Reduzirmos ali as gorduras, nos privarmos de alimentos que possam fazer mal à nossa saúde, atender a uma orientação médica, né? Enfim, quanto mais quando vamos jejuar, que não é apenas uma atividade física, porque o jejum não é uma mera atividade física. O jejum é uma atividade devocional. O jejum é uma atividade espiritual. Portanto, quando vamos jejuar, temos que ter um propósito espiritual definido. Daniel tinha. Não nos está aqui muito claro e explícito quais eram os propósitos de Daniel, mas nós podemos conjecturar, nós podemos aqui deduzir, como já o fizemos há pouco, né? Sobre os propósitos, os motivos, as razões deste jejum de Daniel. Nós também temos que ter motivos. Por que eu vou jejuar? Então, hoje eu vou jejuar porque eu quero tirar a minha manhã, quero tirar o meu dia inteiro apenas para louvor, para culto ao Senhor. Então eu vou jejuar. Vou me abster dos alimentos e me dedicar exclusivamente ao Senhor, à oração, à leitura da Bíblia, à meditação, enfim. Não, hoje eu vou jejuar porque eu estou precisando desesperadamente de uma resposta de Deus. Talvez Daniel também estivesse aqui jejuando pela necessidade de uma resposta imediata de Deus, né? Sobre o futuro de Israel, sobre o que aconteceria agora após a liberação para o retorno dos primeiros exilados à terra pátria. Então talvez nós também jejuamos por que motivo? Porque estamos esperando de Deus uma resposta e queremos ali dedicar-nos exclusivamente a Deus a fim de que o nosso espírito não se desvirtue, não se corrompa com os ruídos do dia a dia, com o ativismo do dia a dia, com as distrações do dia a dia, e nós vamos naquele momento de jejum dedicar-nos exclusivamente a Deus para melhor ouvir a sua voz e receber essas respostas em silêncio. Agora, quaisquer que sejam os nossos propósitos, os nossos objetivos no ato do jejum, nós precisamos ter o mesmo espírito do nosso irmão Daniel, espírito de humilhação, de devoção, de inclinação para o Senhor. Precisamos compreender que o jejum espiritual está para além do jejum secular, feito por uma recomendação médica ou por iniciativa própria, está para muito além da dieta e do regime. E entendermos que o jejum, e isso aqui eu quero pontuar e deixar muito bem frisado aqui para os irmãos, o verdadeiro jejum cristão não é apenas a abstinência de alimentos, mas é também a abstinência de toda e qualquer distração, ainda que seja o adornar-se exacerbadamente, né? Porque Daniel ele se privou de perfumes, ainda que seja uma brincadeira inocente, ingênua, mas é preciso, enquanto estamos em nosso momento de jejum, nos abstermos de tudo aquilo que é distração, de tudo aquilo que se coloca diante de nós para nos desviar do nosso propósito de devoção e de adoração a Deus, que deve ser o verdadeiro jejum cristão. Porque não adianta também você dizer, hoje pela manhã, ou hoje o dia inteiro, eu estou de folga em casa, vou tirar o dia para jejuar e me consagrar ao Senhor. Aí você não come pão, você não toma café, você não bebe água, não come arroz, feijão, não come nada, não coloca nada na boca, nem um biscoitinho sequer. Mas você vai lá e nesse seu dia de jejum, estica suas pernas no sofá, liga a televisão e vai passar o dia inteiro assistindo programas de auditório, novelas, desenhos animados, filmes de Hollywood, né? Tem irmãos que é engraçado, tem irmãos que dizem, hoje eu vou passar o dia jejuando. De fato ele não come nada, mas ele vai à locadora mais próxima de sua casa e traz uma pilha de DVDs para passar o dia inteiro assistindo.
E aí chega alguém da sua casa e diz, irmão, e aí, vai sair um cafezinho para nós? Ele diz, hoje não tem café porque eu estou jejuando. Que jejum é esse? Que jejum é esse? Jejum é uma atividade espiritual. Jejum que o crente tira uma manhã inteira, uma tarde inteira, um dia inteiro, uma semana, não sei. Mas ele vai ali desperdiçar o tempo do jejum, que, como disse e reitero, porque isso precisa ficar muito claro, é um momento para contrição, para humilhação, para louvor, para culto, para adoração a Deus. Ao invés deste crente estar debruçado diante de Deus para receber revelações e respostas de Deus, ele está o quê? Diante da internet, trafegando ali nos sites da internet, nas redes sociais o dia inteiro, ele está ali assistindo os programas da televisão, ele está assistindo um filminho, ele vai ao cinema com os amigos. Isso não é um jejum. Me desculpe a franqueza, mas não é um jejum. O verdadeiro jejum é a abstinência, muito mais do que apenas de alimentos. É a abstinência de toda e qualquer distração que venha usurpar o propósito de um verdadeiro jejum, que é dedicação exclusiva ao Senhor para cultuá-lo, bendizê-lo, ouvi-lo e receber dele a confirmação de uma promessa, de uma resposta, enfim. Portanto, meu irmão, você que é professor, no próximo domingo oriente seus alunos nesse sentido, de que o momento de jejum é um momento para devoção a Deus. Sim, isso não quer dizer que durante o nosso momento de jejum nós não possamos fazer nada além mais de orar, ler a Bíblia ou cantar louvores a Deus. Né? Até porque alguém pode perguntar, eu posso fazer um jejum enquanto estou em meu momento de trabalho, né? no meu trabalho secular na minha empresa? Eu creio que sim. Por que não? Você pode jejumar, porque o jejum é uma atividade devocional, mesmo quando você está envolvido ali por força da necessidade, em um trabalho secular. Desde que você mantenha durante todo o momento do jejum, que você disse que iria retirar o momento para o jejum, com o espírito inclinado para as coisas de Deus, vigiando não só nos alimentos que lhe cercam, que lhe tentam para entrar em sua boca, mas vigiando também nos outros alimentos, né? Os alimentos do entretenimento, os alimentos dos gracejos, das piadas, né? O crente diz, eu estou jejuando, mas passa a tarde inteira contando piadas indecentes com os amigos, né? Sorrindo de piadas contadas pelos amigos. Esse jejum não é válido, meu irmão. Esse jejum não é válido. Aliás, piadas indecentes, imorais, né? Esses gracejos, essas anedotas, já são totalmente descabidas para qualquer momento da vida do cristão. Muito mais ainda para o momento que se propõe ser um momento de reflexão, de ponderação, de humilhação diante do Senhor. Portanto, durante o momento do jejum, temos que dispor o nosso espírito e a nossa alma completa e cabalmente para o Senhor, para que nada possa obstruir, para que nada possa impedir, para que nada possa interferir a ação de Deus em nossas vidas. Uma pergunta que cabe aqui, antes de irmos para o próximo ponto, ainda sobre o jejum de Daniel, e que eu penso que nós também poderíamos aproveitar para esclarecer no próximo domingo, ainda sobre a atitude do jejum, é se nós podemos falar para alguém, dizer para alguém que estamos jejuando. Né? Porque existem aqui extremos, quando estamos trabalhando com jejum, esse tema, esse assunto de jejum, existem alguns extremos aqui na abordagem desse assunto. E um extremo é o que eu vi desde que eu era criança, né? Eu via muitos obreiros falarem isso, irmãos da igreja falarem isso, que quando nós estamos jejuando, nós não podemos dizer a ninguém que estamos jejuando. Porque o simples dizer que está jejuando já quebra o jejum. Já desfaz o jejum, já torna o jejum nulo, inválido. Né? E aí eu acho que você, professor, poderia estar compartilhando, né? Promovendo esse sadio debate na sua sala no próximo domingo. Será que o simples dizer que está jejuando já anula o jejum?
Quer dizer que quando eu estou jejuando, eu não posso dizer absolutamente nada a ninguém, né? Porque tem gente que pensa o seguinte, bem, e aprendeu isso, né? E pensa, bem, estou jejuando, não posso dizer para ninguém, mas se me escapar e eu acabar dizendo, vou na casa do amigo, um amigo vem me visitar, né? E ele me oferece o alimento, me oferece a comida, e eu ali de repente esqueço e digo que estou jejuando, então eu errei, eu pequei, e já que eu pequei, meu jejum se tornou inválido e nulo desde aquele momento, então o melhor que eu faço é voltar a comer mesmo, encher a barriga mesmo, né? Infelizmente, essa é a compreensão distorcida de muita gente que tem ainda se perpetuado em nossas igrejas. O achar, o dizer que não se pode comunicar e informar ninguém que está em um momento de jejum. Inclusive, este extremismo aqui no trato de jejum acabou agravando ou trazendo, né, acarretando um outro erro, um outro equívoco, que é irmãos quando estão jejuando, que pensam que não podem dizer que estão jejuando, acabam que muitas vezes mentindo, dizendo que não quer o alimento porque está sem fome, e a barriga está roncando, né? As tripas já estão fazendo nó, porque ele está jejuando já faz 2 dias. E ele acha que não pode dizer a ninguém. Nem comunicou à esposa, não comunicou ao esposo, não comunicou aos filhos, ao pai, à mãe, e não contou a ninguém, porque o pastor disse que se ele contar que está jejuando, o jejum é inválido. Então o que ele vai fazer? Não pode dizer, então vai mentir. Vai dizer que está com fome, né? Vai dizer que não quer comida, que já comeu fora, que acabou de tomar café em casa, né? Então veja, se ele não peca porque diz que está jejuando, ele peca porque está mentindo. E aí, o jejum se tornaria inválido do mesmo jeito. Mas a verdade é que essa informação ela não tem respaldo bíblico. Dizer que não se pode comunicar o jejum para outras pessoas não tem qualquer respaldo nas Escrituras Sagradas, até porque, sobretudo em Israel, a gente não vai ver muito essa prática no Novo Testamento, embora ela não seja proibida, né? Jesus mesmo disse aos seus discípulos que não conseguiram expulsar o demônio daquele menino lá, que sofria, né? Que era lançando fogo e água pelos demônios. Jesus disse que essa caixa de demônio só saía com jejum e oração. Embora uma discussão aí a nível teológico, se a palavra jejum constava nos melhores textos originais do Evangelho que traz esse episódio ou não, né? Porque alguns teólogos vão dizer que a palavra jejum não constava nos textos originais, mas apenas a palavra oração, porque o jejum não teria sido uma prática perpetuada entre os cristãos, pelo menos não de forma doutrinária. Mas quando a gente volta lá para Israel, a gente vai ver que a prática do jejum ela era muito comum, muito recorrente, e existia inclusive o jejum coletivo. Não raras vezes nós vemos os reis de Judá e Israel, aqueles que temiam o Senhor, que recebiam ali a visita de um profeta de Deus, apregoando o arrependimento, a contrição de espírito, e nós vemos os jejuns coletivos, né? Nós vemos os reis determinando, proclamando em toda a nação de Israel, de Judá, um jejum para todo o povo. Então todo mundo estaria sabendo ali que todos estavam jejuando, e nem por isso esse jejum era inválido, nem por isso esse jejum era anulado diante de Deus. Mas os que argumentam que não se pode comunicar o jejum sob pena de anulá-lo, de cancelá-lo, fazem isso talvez respaldados naquelas palavras de Jesus, lá no início do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele diz que quando estivermos jejuando, não devemos fazer como os fariseus, que faziam carinha penosa, né, carinha tristinha, e saíam no meio da rua, né, e faziam todo aquele drama diante do povo. Para quê? Para mostrar que estavam jejuando. Então Jesus diz, olha, não faça como eles, né? Lave o rosto, penteie o cabelo, você pode jejuar, mas não precisa dessa autopiedade, dessa autocomiseração para chamar a atenção de ninguém no meio da rua. Portanto, o que Jesus está ali nos ensinando nos evangelhos não é o que seja errado nós comunicarmos a alguém o fato de estarmos jejuando. O que Jesus está ali advertindo os seus discípulos é a não usarem os momentos de devoção particular, de culto a Deus, para a promoção da própria imagem.
é contra o orgulho, é contra a soberba que Jesus está falando ali. De gente que quer usar as ferramentas espirituais como um trampolim, como um púlpito, como um palanque para a promoção de sua própria imagem, coisa esta que os fariseus contemporâneos de Jesus e dos discípulos eram especialistas. Você pega, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano no templo, né? Que na verdade ali a gente parábola, mas o que tudo indica foi um fato real. Fato real, talvez até presenciado pelo próprio Jesus. Quando ele diz, olha, o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. O fariseu orava contando vantagens, se gabando diante de Deus, falando quantas vezes orava, quantas vezes jejuava, quanto dízimo e oferta dava, quantos pobres ele ajudava e se considerava superior a todos os demais homens. Mas o publicano, reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua debilidade, a sua insignificância diante de Deus e seus muitos pecados, sequer ousava olhar para o céu, antes batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. O publicano desce para casa, recebeu a justiça de Deus, foi justificado. Mas o fariseu volta vazio do mesmo jeito que subiu. Por quê? Porque aquele que se exalta diante de Deus, ele é humilhado. E o que é humilde diante de Deus, o que a si mesmo se humilha, Deus o exalta. Portanto, quando Jesus fala do jejum, quando Jesus fala da oração, quando Jesus fala da doação de bens a pessoas carentes e necessitadas, Jesus está ali nos advertindo a não usarmos essas atitudes, essas ações, como um meio de atrairmos a atenção para nós. Né? Para dizermos glória a mim, louvado seja eu, olha eu dei, olha eu fiz, olha eu estou orando, eu oro muito, eu jejuo muito, porque eu. É isso que Jesus está aqui nos proibindo. Né? Proibindo de promovermos a nossa própria imagem, de realizarmos culto à personalidade, de fazermos aqui um trampolim para promover o nosso currículo, a nossa pessoa, e esse é um erro que nós quase sempre estamos cometendo e vemos ser cometido em nossas igrejas. Veja, por exemplo, como é costumeiro pregadores, sobretudo pregadores itinerantes, né, sem aqui querer trazer nenhum agravo aos pregadores itinerantes, mas muitos deles costumam fazer o quê? Recebem 30 minutos para pregar e gastam 10 ou 15 minutos só falando do seu currículo, quantos cursos de teologia fez, quem ele é, de onde ele vem, quantas igrejas ele já pregou, já dirigiu, quantos congressos ele já pregou, quantas pessoas já foram curadas através dele, quantas pessoas já receberam o batismo do Espírito Santo quando eles pregavam. Tem pregador que até contador de almas ele tem lá no sitezinho dele. Tem alguns pregadores aí que você entra aí nas redes sociais deles e nos sites, nos blogs deles, até um contadorzinho ali de alma ele tem, né? Já foram 30 mil, 50 mil, 1 milhão, né? Como se essas pessoas elas tivessem ganho uma alma sequer para Jesus, quando na verdade todas as almas, inclusive as suas, inclusive a minha, foram todas elas ganhas única e exclusivamente por Jesus Cristo, o sumo pastor. O salmista Davi dizia: foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Mas tem gente que se gaba, tem gente que se orgulha, né? Porque eu já ganhei tantas almas. E você, irmão? E você, tem gente que é assim, né? Desafia a igreja, coloca a igreja lá para baixo. Eu já ganhei milhares de almas para Jesus. E você, irmão? Quantas almas você já ganhou? Ora, irmãos, nenhum de nós, com toda a nossa homilia, com toda a nossa capacidade retórica e nossa eloquência nas palavras, com toda a nossa capacidade de persuasão, jamais poderíamos conduzir uma alma miserável que seja aos pés do Senhor, se não fosse a ação sobrenatural do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não é o pregador, não é o conferencista, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o pastor. Quem convence o homem de sua desgraça, de sua miséria e do quão ele é necessitado de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo.
sabe? Então, tanto quando jejum e faço de jejum um trampolim para a promoção de mim mesmo, eu estou pecando, quanto em quaisquer outras atividades. É possível, aliás, a parábola contada por Jesus, do fariseu orando arrogantemente no templo, é um típico exemplo de que é possível pecarmos até mesmo quando praticamos nossas devoções. É possível pecarmos até mesmo quando oramos. E quantos estão orando, mas estão pecando? Quantos estão cantando, mas estão pecando? E Deus está dizendo: este povo honra-me só com os lábios, mas o coração cada vez mais está distante de mim. O pastor Antônio Gilberto, ele diz algo muito interessante. Ele diz que Deus há de julgar as nossas boas ações feitas com más intenções. E quantos nós estamos fazendo coisas boas, mas mal intencionados, com interesses mesquinhos, levianos, escusos, interesses ególatras, egocêntricos, egoístas, para promover o nosso eu, para atrair glórias para nós, honras para nós. O jejum de Daniel nos ensina que devemos nos humilhar diante de Deus, devemos manifestar um espírito contrito e quebrantado diante dele e devemos nos abster de muito mais que alimentos, mas do orgulho, da soberba, das distrações, das chocarrices, dos gracejos vãos, das brincadeiras tolas e de quaisquer outras atividades que não possam ser feitas para a glória de Deus. Mas, depois desse período de jejum, depois destas 3 semanas de jejum, Daniel ele recebe a visita aí, então, de um ser angelical, de alguém que não é da terra, de alguém que não é dos círculos sociais, de alguém que vem de cima, né? Diz aí o texto sagrado, capítulo 10 de Daniel, versículo 4, que no 24º dia do primeiro mês, estando ele em pé junto à margem de um grande rio Tigre, olhou para cima e diante de mim, diz ele, estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Bem, aqui está a descrição deste homem, de uma visão tecnilíssima, de uma aparência magnífica, contemplada pelo nosso irmão Daniel. E o versículo seguinte vai falar sobre a atitude de Daniel após essa visão. Vai dizer aqui: somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os seus sentidos. Muito bem. Eu penso que essa parte aqui do texto do capítulo 10 é justamente o que dá o título à nossa lição do próximo domingo, que é o homem vestido de linho. É justamente esse personagem aqui que nós acabamos de ler a descrição sobre ele. A primeira pergunta a se fazer, então, e você certamente já a fez, é: quem era este homem? Quem é este ser magnífico contemplado por Daniel? Muito bem. A nossa lição, pastor Helena Cabral, vai trabalhar com a perspectiva de que este ser glorioso trata-se da pessoa bendita de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, em uma visão pré-encarnada. Pré-encarnada porque ele ainda não havia encarnado, ele ainda não havia assumido a forma humana, coisa essa que só vai acontecer lá há mais de 500 anos após esse episódio de Daniel 10. Quando Maria, mãe de Jesus, então recebe a visita do anjo Gabriel, o prenúncio de que ela seria mãe do Salvador, porque nela seria gerada não por obra de homem, não por uma relação sexual entre Maria e o seu esposo, a que ela estava prometida em casamento, José, mas seria gerada no ventre dela por obra do Espírito Santo de Deus.
É ali onde Jesus encarna. O que é encarnar? É tomar carne, é tomar forma humana, é tomar corpo físico e material como você e eu tem. Então, como Jesus ainda não havia encarnado, é uma visão pré-encarnada. Alguns teólogos, exemplo do pastor Eliel Cabral, que comenta essa lição, a exemplo do comentário bíblico Moody, vão trabalhar com essa perspectiva. Pastor Hernandes Dias Lopes também, ao que nos parece em seu comentário sobre o livro de Daniel, ele vai aqui seguir, ele vai acompanhar essa interpretação de que esse ser glorioso aqui trata-se de Jesus Cristo em uma manifestação teofânica, né? É Cristo ou Deus aqui apresentando-se através da figura de um homem, de um ser visível, material, palpável para Daniel. Todavia, essa interpretação não é unânime, não são todos os expositores da Bíblia Sagrada que concordam que este ser glorioso vestido de linho finíssimo seja uma visão de Cristo. Mas alguns vão entender que aqui trata-se, na verdade, de um outro anjo enviado por Deus para assistir, para trazer a revelação a Daniel sobre eventos futuros na história dos impérios que dominam o mundo, a saber, o Império da Pérsia e da Grécia, que vai suceder o Império Persa. Alguns vão sugerir que seja então o anjo Gabriel, aquele mesmo que já apareceu a Daniel aproximadamente 4 anos atrás, para lhe trazer outras revelações, outras visões. Seria o mesmo Gabriel que Daniel já o havia conhecido antes. Ele novamente aparece aqui para trazer revelações mais detalhadas sobre esta batalha sangrenta entre os dois impérios mundiais. Portanto, nós ficamos aqui entre essas duas interpretações possíveis: de que o homem vestido de linho seja Cristo, de que o homem vestido de linho seja um anjo, o anjo Gabriel. Agora, quando nós vamos lá para o livro do Apocalipse, você já deve ter lido essa passagem, mas não custa lermos ela novamente. Apocalipse capítulo 1, onde nos deparamos com uma cena muito semelhante a esta de Daniel 10, que nos fala sobre João exilado na ilha de Patmos, recebendo a visita do Senhor Jesus Cristo, manifesto e visível diante dele. João vai descrever a aparência do Filho de Deus, ali glorioso, já ressuscitado, evidentemente, né, assunto aos céus, e aparece ali na ilha de deserção, onde João estava exilado. E João narra assim, João descreve assim a figura, o semblante, a aparência de Jesus. Ele diz: voltei-me para ver, João, Apocalipse 1, a partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Veja que é muito semelhante a expressão utilizada repetidas vezes por Daniel, né? Porque Daniel ele vai repetir pelo menos 3 vezes nesse capítulo 10 a expressão filho de homem, semelhante a filho de homem. Com uma veste que chegava aos seus pés, portanto cobria todo o seu corpo, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito, semelhante também ao visto por Daniel. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Então perceba que também há uma semelhança muito grande aqui no rosto, no clarão, na luz forte no rosto desse personagem, desse ser glorioso. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, da mesma forma como Daniel relatou. E sua voz como o som de muitas águas. Daniel disse como o som de multidões, daqui como o som de muitas águas. Portanto, era um som estéril, altíssimo, glorioso, inteligível, audível, compreensível. E aí João prossegue dizendo que tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol, que brilha em todo o seu fulgor. Então você vai ler aqui e vai ver que não só a descrição de Cristo passeando entre os candelabros de ouro aqui, que vai, depois o próprio Cristo vai dizer que se refere aqui às 7 igrejas da Ásia Menor, como também a atitude de João, porque o versículo 17 vai dizer que quando João viu, ele diz: olha, quando vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo.
do mesmo jeito que aconteceu aqui em Daniel 10, né? Porque Daniel, quando ele tem a visão desse ser glorioso diante dele, ele também cai ao chão, prostrado, ali diante daquela visão terrível que está diante dele, e chega alguém e coloca a mão sobre ele e diz para ele não ter medo, para ele estar em paz, para ele confiar, porque aquele que é enviado até ele vem com a revelação do céu sobre os eventos futuros. Então há um paralelo aqui, ainda que não se admita que esse ser glorioso aqui seja Cristo pré-encarnado, né? Porque Jesus, ele assume a identidade humana lá quando ele nasce em Maria, mas ele já existia, né? João, o apóstolo, disse: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus, como Jesus, em sua identidade humana, ele nasce há 2000 anos atrás. Mas como Filho de Deus, ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Aliás, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é a soma, ele é a medida de todas as coisas. Mas ele é anterior ao tempo e à história. Ele mesmo disse, não nos esqueçamos, antes que Abraão existisse, eu sou. Engraçado porque Jesus usa a mesma expressão que Deus usou quando aparece a Moisés na sarça ardente, quando Deus disse: eu sou. Dirás a Faraó: eu sou, me enviou a vós. É a mesma expressão que Jesus utiliza, de certo modo, reivindicando a sua divindade também, né? A sua filiação divina e a sua divindade. Portanto, como Filho de Deus, pré-encarnado, ele é eterno. Ele é eterno. E eterno não tem princípio, não tem fim, né? Ele é anterior ao tempo, anterior à história. Ele é tão eterno quanto o Pai é eterno e quanto o Espírito Santo é eterno. Você vai lá para Isaías 9:6, Isaías disse: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. A versão NVI diz: um filho nos foi dado. Preste atenção, porque o menino nasceu. Sim, de fato o menino nasceu há 2000 anos, mas o filho não nasceu. Porque o filho não nasce, o filho é eterno. Isaías diz: o Filho nos foi dado. Então, nasce a identidade humana, nasce ou incorpora, encarna ali na identidade humana de Jesus, e esse nem sempre foi o seu nome, nem sempre ele foi chamado de Jesus, né? Na eternidade ele passa a ser chamado de Jesus quando ele é registrado em cartório por Maria e por José. Mas antes dele receber esse corpo humano, antes dele ser um embrião no ventre de Maria, ele já existia como ser espiritual, divino e eterno junto do Pai na glória celeste. É por isso que Isaías diz: o menino nasceu, mas o Filho nos foi dado. Deus deu o Filho dele ao mundo. Isaías vai dizer que o seu nome é o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Preste atenção, Pai da eternidade. Então ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. Ele é anterior a todas as coisas. Então, há um paralelo extraordinário, porque esse Cristo, que é eterno junto com o Pai, ele poderia facilmente ter se revelado, se manifestado a qualquer pessoa que ele desejasse, mesmo na antiga aliança. Então, há uma possibilidade que esse ser glorioso aqui tenha sido o próprio Cristo pré-encarnado, como o pastor Eliné Cabral segue, como outros comentaristas seguem. Todavia, apesar deste paralelo forte e extraordinário entre o texto de Daniel e o texto de João lá no Apocalipse, há aqui algumas perguntas, e a gente precisa ser muito honesto intelectualmente falando agora, né? Porque eu acho que é muito cômodo, é muito simples a gente chegar aqui nesse estudo e dizer: não, esse homem aqui vestido de linho é Jesus, pronto, e acabou-se. Numa visão teofânica, numa manifestação pré-encarnada. E a gente chegar na sala de aula e reproduzir isso, sabe, com muita tranquilidade, com muito sossego. Mas existem algumas perguntas aqui que nos levam a questionar a identidade desse ser celestial. Se ela realmente é a identidade de Cristo, se é realmente a pessoa de Cristo aqui pré-manifesta a Daniel antes de sua encarnação. Por quê? Porque o próprio personagem aqui que aparece a Daniel, ele posteriormente, ele vai dizer, no versículo 13, ele diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali
com os reis da Pérsia. Bem, é preciso então agora nós questionarmos, nós perguntarmos quem é esse personagem em virtude desta informação que ele mesmo traz aqui, de ter sido impedido de chegar até Daniel desde o primeiro dia, porque ele diz aí que a oração de Daniel, a súplica, o jejum, a humilhação de Daniel foi ouvida e a resposta para Daniel saiu desde o primeiro dia. Ele jejuou 21 dias. Desde o primeiro dia, o Pai, Deus Todo-Poderoso, já decretou a resposta, já determinou o envio da resposta para Daniel. Né? E que Deus diretamente poderia ter comunicado ao coração de Daniel, mas ele prefere enviar um emissário, ele prefere enviar alguém, né? Ele prefere enviar alguém. E esse alguém aqui faz questão de dizer que durante 21 dias ele foi impedido pelos príncipes da Pérsia. Príncipes aqui da Pérsia, né? Aqui já há um consenso aqui, né? Já é uma opinião mais unânime sobre esses príncipes da Pérsia aqui serem na verdade espíritos das trevas, espectros do mal, demônios que agiam nas regiões celestiais ali dos territórios da Pérsia, como depois vai se falar sobre os príncipes da Grécia, que também seriam demônios, como o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, né? As forças do mal que operam nas regiões celestes. Portanto, príncipes aqui, potestados, forças aqui, também no livro de Daniel, seriam justamente essas forças espirituais. E se essas forças espirituais fazem oposição aos emissários de Deus que trazem a resposta de Daniel, não podem ser príncipes do bem, não podem ser anjos do bem, obviamente que não, só podem ser anjos do mal. Né? Só podem ser anjos do mal. Homens aqui não podem ser. Né? Eu acho que interpretar príncipe aqui como sendo homens exatamente, né? Pessoas encarnadas aqui, reis, governadores, líderes políticos da Pérsia, talvez não caiba muito aqui na interpretação, porque é difícil imaginar como meros mortais poderiam interferir de tal modo durante 21 dias na ação de um ser angelical. Então, muito possivelmente, o príncipe da Pérsia aqui seja demônios que operavam, né? Estamos aqui, portanto, diante de uma verdadeira, diante de uma autêntica batalha espiritual. E diz que esta batalha espiritual perdurou por 21 dias, até que este ser, vestido de linho, glorioso, que apareceu a Daniel, recebesse a ajuda de quem? De Miguel, que é chamado de o príncipe de Israel, príncipe dos judeus. Né? Então, até que Miguel viesse, esse ser aqui estava ali, né, tendo dificuldades para alcançar Daniel e trazer a resposta. Então, por esta razão, é difícil, por outro lado, apesar do paralelo entre Daniel e Apocalipse, entre a visão de Daniel e a visão de João, né, e ser muito tentador aqui, de primeira dizer que esse personagem é Cristo, mas é difícil dar sequência à leitura do texto e dizermos que esse personagem é Cristo, quando vemos esse próprio personagem dizendo que foi impedido de chegar a Daniel desde o primeiro dia, quando a resposta para ele foi liberada. Porque quaisquer que sejam os demônios, fracos ou fortes, até mesmo o próprio diabo, operando nas regiões celestiais, nenhum deles, ainda um inferno inteiro reunido, teria força sequer para competir com Cristo. Aliás, para ser muito honesto, não existe demônio nenhum lutando contra Deus. Né? Não existe demônio nenhum, não existe Satanás nenhum fazendo guerra diretamente contra Deus, guerreando. Até porque Deus não tem páreo. Deus não tem ninguém que possa subir ao ringue para competir com Ele. Não tem diabo, não tem capeta, não tem inferno. Pode se reunir o inferno inteiro, mas, como a gente diz uma expressão bem popular, né? Não daria um caldo, não daria uma sopa sequer para o nosso Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. E o diabo, ele teme e treme diante de Deus. Né? O diabo, ele teme e treme diante de Deus. O diabo não ousaria nunca e jamais enfrentar diretamente o próprio Deus, quer seja o Pai, quer seja o Filho, quer seja o Espírito Santo. Né? Então, você vai, por exemplo, para o Novo Testamento e vê que quando Jesus encarnado chegava diante do endemoniado, os demônios estremeciam, os demônios se assustavam. Vejam lá os demônios que estavam naquele gadareno. Né? Eles disseram logo quando viram Jesus: ó Santo de Deus,
Já viestes nos atormentar antes da hora? E diz a Bíblia que os demônios rogaram para que Jesus não os expulsasse dali, não os enviasse para o abismo. Por quê? Porque eles sabiam que contra Jesus não havia nenhuma força. E o texto é muito claro dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas narram o episódio desse endemoniado de Gadara, porque diz que era uma legião. Uma legião. Portanto, se uma legião era ali uma reunião de aproximadamente 2 a 6 mil soldados romanos preparados para a guerra, se a legião de demônios ali faz esse paralelo com a legião de soldados romanos, então dentro daquele homem endemoniado de Gadara, existiam aproximadamente 12 mil demônios. Mas veja que aqueles 12 mil demônios, nenhum deles se atreve a lutar contra Cristo, nem de força contra Cristo, porque eles não tinham poder para isso. Não tinham poder para isso. Eles temem, eles têm medo que Cristo os lance ao inferno, né? Ao Tártaro, onde estão aprisionados outros espíritos malignos, malvados, que Deus os acorrentou para julgá-los no grande dia do juízo final. Portanto, os demônios não estão em pé de igualdade para lutar contra Cristo, nem mesmo o diabo. Assim fica difícil entendermos esse homem como sendo Cristo, tendo em vista que os demônios estavam detendo ele, tendo em vista que os demônios o impediram de trazer a resposta de Daniel desde o primeiro dia. Por esta razão, alguns outros expositores da Bíblia Sagrada vão argumentar que este homem não tenha sido Cristo, apesar de sua beleza e de sua glória, mas tenha sido a manifestação de um outro ser angelical que identificam aqui como sendo Gabriel. Fato é, meus irmãos, que nós não precisamos nos perder em discussões no próximo domingo sobre quem é esse personagem, porque, como eu dizia a princípio, embora o título de nossa lição para o próximo domingo seja o homem vestido de linho, na verdade, não é o foco do capítulo 10 de Daniel, esse personagem, né? Este homem vestido de linho. Não é o foco da lição. O foco da lição aqui é o jejum de Daniel e a visita do ser celestial, que veio trazer revelações que serão narradas, descritas minuciosamente a partir do capítulo 11. Este é o foco, é a mensagem, é a revelação em si. Não a figura, não a identidade dessa pessoa. Podemos conjecturar que seja Cristo, podemos conjecturar que seja um anjo. Todavia, é preciso considerarmos as dificuldades de conciliarmos ambas as visões. Se é difícil dizermos que é Cristo em razão de ele ter sido impedido pelos demônios que atuavam ali na Pérsia, por outro lado, também é difícil argumentarmos em favor desta visão, deste ser o anjo Gabriel ou qualquer outro anjo, em razão de o próprio Gabriel já ter se apresentado a Daniel anteriormente e não ter recebido a descrição maravilhosa, estupenda, gloriosa que nós temos aqui. A descrição que nós temos aqui é como se fosse de um ser superior a Gabriel. Além do que, é um ser que está sempre comunicando força a Daniel, sempre dando vida a ele, para ele se colocar de pé, para ele falar, para ele se fortalecer, para ele não temer. Parece-nos que o ser que está aqui é um ser mais glorioso, tanto em aparência quanto em ações, do que Gabriel. Mas há uma dificuldade aqui para ambas as visões, e você vai ler aqui os comentaristas que defendem que é Cristo, este ser, né? E eles não explicam esse versículo 13, sobre esta batalha, sobre esse impedimento dos 21 dias. Eles não explicam, eles pulam, eles saltam, porque é muito cômodo, né? Eu digo que é Jesus e não explico o resto. Por isso que eu fico preocupado com os professores chegarem no próximo domingo e dizerem categoricamente que esse personagem é Cristo, e um aluno perguntar ao professor, mas quer dizer então que um demônio da Pérsia impediu Cristo? Mediu força com Cristo? E você, meu caro professor, ficar sem resposta para dar esse aluno. Portanto, o que eu sugiro é que se tenha ponderação. Eu sugiro, agora aqui uma orientação didático-pedagógica, é que o professor ele apresente as duas visões sem necessariamente ser dogmático. Porque onde a Bíblia não é dogmática, nós também não devemos ser. Onde a Bíblia faz silêncio, interessante será e inteligente será da nossa parte também silenciarmos. Os versículos 13 e 14 nos fala então sobre este ser angelical que veio trazer a resposta a Daniel desde o primeiro dia de sua oração, de sua súplica, mas que estava sendo impedido pelos príncipes da Pérsia. Disse e repito que essa expressão príncipes aqui da Pérsia é uma referência a seres demoníacos que atuavam, porque entre os povos antigos havia
a imaginação, a dedução de que em cada povo havia tanto um anjo protetor quanto um demônio perturbador. Havia tanto um ser designado por Deus para proteger, quanto havia um demônio designado pelo diabo para causar mal. Então, quando aqui é falado sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, não deve causar-nos estranho interpretar essa expressão príncipe aqui como fazendo referência a um ser demoníaco, até porque o próprio Cristo, ele já fez referência no Novo Testamento, lá no livro de João, pelo menos umas 3 vezes, ele fez referência a Satanás, o líder, o maior dentre os demônios, como sendo um príncipe. Né? Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. Paulo também o chama de o príncipe deste mundo, também o chama até de o Deus deste século. Né? Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Portanto, não deve causar-nos estranheza interpretarmos, imaginarmos e pensarmos esses príncipes aqui como sendo forças malignas operando contra Daniel. Fato é, meus irmãos, que este capítulo serve para nos ilustrar a batalha contínua e permanente entre os anjos de Deus, as forças do nosso Senhor e as forças de Satanás, como disse o apóstolo Paulo, que operam nas regiões celestes. Muita coisa nós não vemos, muita coisa nós não conhecemos. As grandes batalhas, aliás, as maiores batalhas no mundo, não são as travadas no campo político, no campo econômico, no campo religioso, no campo social, mas no campo espiritual, naquilo que está para além do mundo material, palpável e físico como nós conhecemos. As maiores batalhas são aquelas que nós não vemos, que acontecem acima do homem, mas Deus conhece cada uma delas. Eu apenas quero deixar aqui muito claro que não são batalhas entre Deus e Satanás, senão entre os agentes de Deus e os agentes de Satanás. Porque Deus nunca na história, Deus irá dividir ringue com Satanás. Deus nunca irá dividir terreno com Satanás para medir força contra ele, até porque seria totalmente desnecessário. Quando lá, nos últimos dias, Satanás conduzir os impérios do mundo para guerrear contra a nação santa, contra o povo eleito de Israel, lá já ao final, ao término da grande tribulação, bem como também o reajuntamento dos inimigos de Deus para pelejar contra o Senhor após o milênio, nós vemos que Deus não irá guerrear contra os inimigos dele. Diz a Bíblia que uma simples palavra que sairá da boca de Deus como espada afiada dará cabo, dará fim aos seus adversários. Porque Deus não precisa lutar contra Satanás. Deus não precisa guerrear contra Satanás. Né? Mas este ser que veio aqui visitar a Daniel, ele precisou guerrear, precisou lutar. Né? E foi uma batalha duradoura, né? Porque dentro aqui da atmosfera dos homens, no calendário dos homens, no relógio, no cronômetro dos homens, essa batalha durou 21 dias. Certamente foi uma batalha terrível, acirrada, cruel mesmo. Né? E foi necessária aqui a vinda do arcanjo Miguel para dar ajuda a esse ser, para socorrê-lo, para ajudá-lo, porque ele foi impedido de continuar. Engraçado que aqui também nós ressaltarmos um ponto interessante, porque muitas igrejas hoje, especialmente essas igrejas neopentecostais que gostam de inventar demais e que andaram por aí, né? Eu imagino que essas igrejas neopentecostais, com tanta invencionice, elas só podem ter criado uma outra Bíblia para elas, né? Uma outra Bíblia, a partir de uma interpretação deturpada da verdadeira Bíblia, porque são muitas coisas inventadas, né? É sal grosso, é rosa ungida, é água benta importada do Rio Jordão, né? É cajado ungido, enfim, é tanta invenção, né, que você fica pensando onde esse povo arrumou tanta criatividade, tanta revelação para essas coisas. E uma das invenções das igrejas neopentecostais é a chamada troca de anjo. Né? Eu suponho que essa história da troca de anjo
tenha se iniciado a parte dessa leitura de Daniel, né? Alguém deve ter lido aqui sobre Gabriel, né? Deduziu ter sido Gabriel esse anjo aqui que foi impedido, e viu vindo aqui Miguel para socorrer, e pensou, bem, então nós vamos aqui fazer campanha, e há igrejas que fazem isso, campanha para a troca de anjos, né? Se você, irmão, está sendo vítima de assalto, se você está sendo vítima de perseguição, se você está sofrendo bullying, se você está sendo maltratado, é porque o seu anjo é fraco. O seu anjo não está dando conta do recado. Você precisa trocar de anjo. Você não está precisando de Gabriel, você está precisando de Miguel. E aí se constrói um verdadeiro culto aos anjos, que é uma das práticas recorrentes nas igrejas neopentecostais, sobretudo as igrejas brasileiras, como nós a conhecemos. Mas, meus irmãos, esse capítulo de Daniel, primeiro, não dá nenhum respaldo para culto aos anjos, não dá nenhum respaldo para centralizarmos o culto, as orações, as petições à figura de anjos, né? Existem até pregadores pentecostais por aí que quando vão orar, pregadores de renome inclusive, que quando vão orar, eles pedem a Deus uma dúzia de anjos, eles pedem a Deus querubins, serafins, né? Pedem a Deus um querubim para a direita, um serafim para a esquerda, arcanjo em volta do templo, e é anjo que não é brincadeira, né? Vai pregar e vê anjo subindo e descendo, é bola de fogo riscando o teto da igreja, é muita visão inventada e mentirosa, não estão vendo nada, né? Mas como infelizmente alguns círculos pseudo-pentecostais, porque círculos genuinamente pentecostais, o povo é apaixonado pela palavra de Deus, é um povo fervoroso, dinâmico na operação dos dons, mas é um povo que respeita os limites da palavra de Deus, não atura esse tipo de comportamento. Mas em círculos pseudo-pentecostais, né, aí a galera gosta de anjo, gosta de bola de fogo, né, gosta de querubim, serafim, né, muito fogo, muita luz, muita coisa. E a gente precisa ter cuidado, né, irmãos? Primeiro que a Bíblia não nos ensina culto aos anjos, o culto é exclusivamente a Deus. Segundo, a igreja, conquanto a Bíblia ensina e diga que Deus ele acampa anjos ao redor dos que o temem e os livra, a igreja não precisa ficar orando pedindo a Deus anjo. O que a igreja tem que fazer é andar na linha com Deus, obedecer a palavra, temer ao Senhor e ter a confiança de que o próprio Deus fará a sua segurança. E se Deus mandar Gabriel, Miguel ou qualquer outro anjo, independente de sua identidade, não importa. Quaisquer que Deus mandar para estar ao nosso lado, para cercarmos e acompanharmos as nossas labutas do dia a dia, serão mensageiros, emissários, conservos nossos, enviados de Deus para estar ali junto de nós. A gente não tem que ficar pedindo anjo e nem escolhendo anjo. E essa história de trocar anjo, meu irmão, isso é a maior falácia, a maior mentira e a maior deturpação do texto bíblico. Primeiro que o texto de Daniel não nos ensina a pedir anjo, muito menos trocar anjos. Não nos ensina isso. Fala de uma batalha espiritual que independe de Daniel. A única atitude de Daniel dentro dessa batalha espiritual aqui, a única coisa que Daniel poderia fazer em relação a essa batalha espiritual aqui, se ele tivesse conhecimento disso antes e não depois, porque ele vai ter conhecimento dessa batalha espiritual só depois. Só depois é que a batalha se acaba é que Daniel vai saber que essa batalha existiu. Mas tudo que Daniel poderia fazer aqui é continuar orando, o que ele faz, perseverante, persistentemente. Aliás, Daniel é um exemplo de perseverança na oração. Somente isso. Não pedir a Deus para trocar anjo. Ah, Deus, o meu anjo Gabriel está muito fraco, manda Miguel, manda Rafael, manda qualquer outro El que estiver por aí, manda Papai Noel. Não. Daniel não pede para trocar anjo. Igrejas que ensinam troca de anjos, elas terão que explicar essa doutrina. Elas terão que explicar esse comportamento, porque dentro de Daniel 10 não cabe. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque ao longo do percurso a gente vai inventando muita coisa, fazendo muita alegoria sobre a palavra de Deus, aplicações deturpadas da palavra de Deus, e vamos trazer esses modismos, essas invenções para a igreja, e daqui a pouco, de modismo em modismo, a igreja está sobrevivendo de moda. E a igreja não pode sobreviver de moda. Aliás, a igreja não precisa de modinhas. A igreja só precisa da velha e boa mensagem da palavra de Deus, que na verdade nunca envelhece. Lutero dizia que ela não é antiga nem moderna, ela é eterna.
Então a igreja só precisa da palavra de Deus. Só precisa da palavra de Deus. E aquilo que for obscuro para nós, como obscuro é a identidade desse ser celestial, na minha modesta opinião, eu julgo que é obscuro, que não podemos ser dogmáticos, né? Também é sobre essa batalha espiritual. Isso aqui não pode ser usado como trampolim para a formação de doutrinas sobre troca de anjos. Isto não existe. Isto não existe. O que a igreja deve fazer é pedir a Deus a proteção dele diária, como Jesus nos ensinou na oração modelo. Quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Aí lá, pelo meio da oração, Jesus diz: livra-nos do mal. Então é o Pai que nós devemos pedir que nos livre, nos guarde de todo mal. E o anjo, que ele quiser mandar, ele manda. Ele manda. E vai ficar conosco. Vai ficar conosco. Não nos compete saber qual é o anjo da guarda. Né? Qual é o anjo da guarda que está conosco? Não nos compete saber. Compete-nos sabermos sim. É que Deus está ao nosso lado, conduzindo a nossa história triunfantemente. Portanto, eu penso que esses 3 pontos são pontos aqui dos mais essenciais para nós tratarmos na nossa aula do próximo domingo. O jejum de Daniel, o que este jejum pode nos ensinar. A pessoa gloriosa, esse ser glorioso, cuja identidade não está clara e explícita no texto, que vem visitar Daniel e lhe trazer as revelações. E a batalha espiritual travada, que diz respeito às batalhas espirituais que também ainda hoje acontecem. Acontecem nas esferas celestiais e o Novo Testamento deixa isso muito claro. Né? A batalha ela nunca vai terminar. Mesmo nos últimos dias da história da igreja aqui na Terra, essas batalhas continuarão. O livro do Apocalipse existe muito bem. Batalhas espirituais que ainda haverão de acontecer. Contudo, meus irmãos, eu encerro dizendo que a nossa atitude deve ser a mesma atitude de Daniel. Devoção, paixão, compromisso. Né? Apesar da idade já avançada deste homem, ele não prefere a aposentadoria, ele não prefere afastar-se de suas devoções, ele não diz: bem, eu estou velho, agora vou reduzir o meu jejum, vou reduzir os meus tempos de oração. Ele permanece fervoroso, como ele fervoroso era quando chegou em Babilônia. Né? Porque este Daniel, que ousou abster-se dos alimentos e das iguarias de Nabucodonosor, é o mesmo Daniel que ousa agora abster-se dos alimentos e das guloseimas, dos alimentos saborosos da Pérsia. Este mesmo Daniel, que chegou com um espírito virtuoso, fervoroso, né, de oração, de comunhão íntima com Deus e de devoção, é o mesmo Daniel que continua orando, devotando-se ao Senhor, apesar de sua aflição de espírito, que é consolada por esse ser celestial que vem lhe visitar. Assim também, meus irmãos, fica uma mensagem para nós hoje. Daniel é uma mensagem para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o ancião. Né? A vida de Daniel é uma lição preciosa para todas as faixas etárias. Sirvamos ao Senhor com devoção, com paixão, intercedamos a Deus em favor do nosso povo, de nossa nação. O Brasil precisa muito de nossas orações. Sejamos homens e mulheres da oração, como Daniel, não apenas homens da palavra, não apenas homens das Escrituras, mas que a nossa vida seja uma vida devota a Deus. Exerçamos diante de Deus o verdadeiro jejum, a abstinência não só de alimentos, mas a abstinência de tudo aquilo que pode ofuscar a nossa comunhão diante de Deus. Consagremos-nos diante do Senhor. E como disse Paulo, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Daniel chorou durante 21 dias. Daniel gemeu diante de Deus por 21 dias. Porque ele não podia ser indiferente, ele não poderia ficar apático em relação às situações vividas, experimentadas, amargosas pelo seu povo judeu. Daniel ele tinha empatia, ele tinha um profundo sentimento pelo seu povo, pelos seus conterrâneos, pelos seus compatriotas. Assim também devemos ser nós, ter um sentimento de amor e de misericórdia pelo nosso povo. Apresentemos-nos a Deus em oração, em fervor e comunhão diante dele todos os dias, e certamente as respostas pelas quais aspiramos, Deus irá trazer a cada um de nós. Deus te abençoe, uma aula abençoada no próximo domingo, em nome de Jesus.